Opa. Bom dia para todos. Essa aula é referente ao dia 2/6, aula de História do 8º ano. Como foi dito e acertado semanas atrás, isso aqui é um capítulo que nós pulamos. Então, vamos ver durante essa semana esse capítulo que começa na página 32. Página 32. Certo? Novamente, eu preciso que vocês falem comigo. Por favor, interajam. Beleza. A primeira pergunta é: vocês estão vendo a tela do meu computador? Sim. Vocês estão vendo aqui esse coelho raivoso? Ó? Tem um coelho raivoso aqui, ó. Me deixa em paz, menino. Não é, tá pegando povo. Esse passarinho. Passarinho não, né? Isso aí é um louro, né? Louro. Louro. Pronto, gente, ó. Página 30. Eita, calma, eu errei. Não é página 32, não. Página 30. A gente vai pegar nessa abertura aqui. Página 30. Essa segunda questão não precisa ser feita, não, tá certo? É só essa questão dessa abertura mesmo, que fala sobre a independência da Bolívia. Diferente do Brasil, a independência da América Espanhola, ela ocorreu de maneira fragmentada. Então, ocorreram várias independências ao longo de um período. Então, essa fragmentação fez surgir vários países, que é diferente do Brasil. Houve uma única independência e que manteve uma unidade territorial. Já na América Espanhola, ocorreram vários focos de independência. Então, vários líderes, várias lideranças diferentes, que acabou fragmentando. Dessa forma, formando vários países, como o mapa da América Espanhola. Então, você tem desde o México até a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Bem que o Uruguai, o contexto é um pouco diferente, porque aquela região, por um período de tempo, pertenceu ao Brasil. Aquela região onde é o Uruguai pertenceu ao Brasil. Então, o contexto do Uruguai é um pouquinho diferente do restante. Tá certo? Então, vamos lá. A independência boliviana ocorreu em meio a um contexto de formação das nações da América Latina. Nas primeiras décadas do século XIX, depois de mais de 300 anos de governos governados por potências europeias, o povo latino-americano iniciaram o processo de emancipação e formação das nações no continente. Assim, o movimento que levou à independência dos Estados Unidos alastrou-se para a parte sul do continente americano, nas colônias de domínio francês, espanhol e português. Alguém chegou aqui? Quem é LKZ? Não sei. Opa, não chegou ainda? Deixa eu aproveitar esse momento, né? Vê só, gente. Chegou agora. Quem é LKZ? É Vitor. Digito, beleza? Página 30. Tá, Vitor. Página 30. Tá certo? Então, vamos lá. Quais foram os ideais que chegaram na América, no continente americano, que inspiraram as independências? Qual foi o movimento, quais foram as ideias que chegaram à América e inspiraram as independências, começando com a independência dos Estados Unidos? Quem pode me dizer? Ideia iluminista. Ideias iluministas, tá certo? As ideias iluministas, elas chegaram
na América e inspiraram vários focos de revoluções. Tudo começa com os Estados Unidos. O Brasil, eu posso dizer que é o último, tá certo? E a independência do Brasil, diferente das restantes, a independência do Brasil não tem inspirações iluministas. A independência do Brasil é outro contexto, completamente diferente. Já a dos Estados Unidos e da América Espanhola, sim, tiveram inspirações iluministas. Tá certo? Quer dizer que essas ideias não chegaram ao Brasil? Não estou dizendo isso. As ideias iluministas chegaram ao Brasil, as ideias iluministas inspiraram inúmeras revoltas aqui no Brasil, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Tá certo? Porém, elas não inspiraram o processo de independência propriamente dito. O processo de independência, vamos dizer assim, encabeçado por Dom Pedro I. Ok? Vamos lá. Página 31. Como foi dito, além das ideias iluministas que contestavam o poder do rei, muitos outros fatores contribuíram para as lutas pela independência. O principal deles, com relação ao domínio que a metrópole exercia sobre a colônia, conforme já estudamos, de acordo com o Pacto Colonial, as colônias só podiam comercializar com a metrópole. No caso, estamos falando aqui da América Espanhola, que o território onde a Espanha dominou era muito extenso, tá certo? Para vocês terem uma ideia, a Espanha, ela dividiu esse território em 4 vice-reinos. Então, onde é hoje o México, foi o vice-reino da Nova Espanha, depois o vice-reino da Nova Granada, o vice-reino do Peru e o vice-reino do Rio do Prata, tá certo? E fora as capitanias gerais. Então, a extensão territorial da América Espanhola era muito grande. E parecido com o que existia no Brasil, havia o que nós chamamos de pacto colonial. Esse pacto colonial existia nos Estados Unidos? Não. Esse pacto colonial não existia nos Estados Unidos. Então, o contexto da independência norte-americana, como vimos no assunto do simulado, ocorreu a partir da Guerra dos 7 Anos. Depois da Guerra dos 7 Anos, é que a Inglaterra começou, vamos dizer assim, querer adotar o chamado pacto colonial ou exclusivo colonial, coisa que os colonos norte-americanos, não aceitaram. Além disso, a metrópole determinava os impostos, criava leis e nomeava funcionários públicos para trabalhar nos órgãos. Assim era o sistema colonial. As colônias não tinham liberdade nem econômica, nem política. Tudo era determinado pela metrópole. Gente, deixa eu fechar aqui a porta para que não haja uma questão de fala. Deixa eu ajeitar aqui. Vocês estão aí ou estão dormindo? Ainda tô acordado. Eu também ainda tô acordada. Eita, toma um café, daquele café bem forte. Isso mesmo que eu tô fazendo pra ficar acordado. Toma um café bem forte. Tá certo? Quem tiver seu Red Bull na geladeira, seu energético, dá uma... Fala, Gabriel. Um Monster. Só pra dizer que eu tô acordado. Ah, tá bom. Pode dizer, não precisa levantar a mão, não. Pode dizer, eu estou acordado aqui, estou acompanhando. Tá certo? Pergunta, eu vou ficar fazendo pergunta a vocês, só assim vocês ficam atentos. Como é o nome dado do sistema de controle entre a metrópole e a colônia? Acabamos de ver. Antigo sistema colonial.
Aqui o sistema colonial, o pacto colonial. Tá certo? É o tipo de controle. Aqui não tinha, as colônias não tinham controle nenhum, nem econômico, nem político. Não mandava em nada. Tudo era determinado pela metrópole. No caso, novamente, nós estamos falando da América Espanhola. Certo? Apesar da exploração exercida pela metrópole, porém ocorreu um certo desenvolvimento nas colônias espanholas. Houve o crescimento das cidades, das vias de comunicação, da produção agrícola e principalmente da produção de metais preciosos. Era muito metal precioso, tá certo? Era muita minas de prata, era muita minas de ouro que tínhamos aqui, tá certo? Aqui não, na América Espanhola. E tudo isso favorecia a elite colonial branca e proprietária de terras, os crioulos. Isso aqui, esse termo crioulos, foi assunto que vocês viram no ano passado. Quem pode me dizer quem eram os crioulos? É difícil, né? É realmente, esse assunto do sétimo ano. Crioulos. Eram filhos dos espanhóis que eram criados aqui no Brasil. Nas colônias. Não, calma, quase, vai, refaz a última parte que tu Que falaste. eram nascidos aqui no Brasil. Não, Não? só a última palavra. Nós não estamos falando do Brasil. Que eram criados nas colônias. Isso, nas colônias espanholas. Esqueçam o Brasil, não confundam. Nós não estamos falando do Brasil, tá certo? Estamos falando da colonização espanhola, beleza? Então, perfeito. Crioulos eram filhos de espanhóis nascidos nas colônias, tá certo? George, tinha uma elite acima dos crioulos, tinha, chamados chapetones. Quem eram os chapetones? Chapetones, eles eram espanhóis e eram enviados para aqui, para a América, para as colônias espanholas, para assumirem cargos públicos, tá certo? Coisa que os crioulos não era permitido. Então os crioulos, eles não tinham, mesmo sendo a elite, os crioulos não poderiam assumir altos cargos públicos. Esses altos cargos públicos eram de exclusividade dos espanhóis, que aqui chamados de chapetones. Quer dizer que esses crioulos eram pobres, pessoas pobres? Não, não. Eram grandes proprietários de terras. Porém, eles não participavam das decisões políticas das colônias. Já dá para imaginar que, na grande maioria da independência da América Espanhola, foi encabeçada por esses crioulos, a elite colonial espanhola. Tá certo? Vamos lá. A partir do século XVIII, no entanto, esse quadro mudou. A economia deixou de crescer e a metrópole passou a cobrar altos impostos da colônia. Você lembra o que aconteceu em Minas Gerais, quando o governo português aumentou os impostos sobre o ouro, não é? Lembra? Vamos tentar relembrar. Lembra o motivo da Inconfidência Mineira? Quem lembra? O motivo, o estopim para a Inconfidência Mineira foi um imposto. Que imposto era esse? A derrama. Então aconteceu algo parecido. Enquanto a produção do ouro ou de metais preciosos era alta, a colônia se beneficiava, tá certo? Então todo mundo se beneficiava, vamos dizer assim. Quando a produção de metais preciosos nas colônias espanholas começaram a cair, ela começou a aumentar impostos. Para quê? Para que a arrecadação continuasse alta. Só que eles não tinham condições. Pois bem, a América Espanhola aconteceu a mesma coisa. O aumento de impostos e a falta de liberdade econômica e política e os privilégios dados aos chapetones, lembrando, os chapetones eram colonos que nasceram na Espanha e vinham para cá, que ocupavam os melhores cargos da colônia,
descontentavam principalmente a elite colonial, os crioulos, que eram filhos de espanhóis nascidos na América. E o restante da população? Então, só existia chapetones, que eram os espanhóis que vinham para cá, e crioulos? Não. Bem, os interesses das classes sociais da colônia, ao pensar em uma separação na América, eram diferentes. Os crioulos queriam manter seus privilégios, principalmente em relação a grandes propriedades rurais, e conquistar maior participação política. Enquanto isso, comerciantes, profissionais liberais e artesãos pensavam em uma sociedade democrática, em que também pudessem participar das decisões políticas. Os colonos mais pobres buscavam acabar com a exploração do seu trabalho e queriam terras para plantar. Todos esses anseios deram origem a vários tipos de movimentos, alguns com mais forte participação das populações indígenas e escravizadas, que eram outros, vamos dizer assim, segmentos da sociedade espanhola. Temos aqui no finalzinho dessa página 31 um exemplo da diversidade social da América Espanhola. Você tinha a questão dos crioulos, que é a elite colonial, você tem a questão dos chapetones, que eram altos cargos públicos, que eram os espanhóis. Vocês tinham também os mestizos, que era a miscigenação entre espanhóis e indígenas. Vocês tinham tínhamos o mulato, que era a miscigenação entre espanhóis e os africanos, indígenas e africanos, fora a miscigenação entre africanos e indígenas. É muito parecido, gente, muito parecido com o que ocorreu aqui no Brasil, certo? Página 32. Vamos começar a falar sobre as revoltas. A primeira delas, a revolta de Tupac Amaru II. Essa revolta, ela ocorreu no vice-reino do Peru. É o Peru dos dias de hoje, tá certo? Vice-reino do Peru, por exemplo, ocorreu um levante popular liderado por José Gabriel Condorcanqui Nogueira, descendente dos povos incas, e que, por isso, preferia se chamar de Tupac Amaru, nome de um imperador inca. Então, ele se autodenominava Tupac Amaru II. Tupac Amaru, gente, não sei se vocês se lembram, aqui existiam 3 grandes civilizações. Os astecas, onde é hoje o México, os maias, onde é hoje a península de Yucatán, o sul do México e a América Central, e aqui na América do Sul, os incas, onde é hoje o Peru, tá certo? Então, a independência do Peru, ela foi liderada por uma pessoa que se autodenominava Tupac Amaru II, por ser descendente de Inca, descendente do último imperador Inca. Ok? Esse movimento ocorreu em 1780 e dele participaram índios, mestiços e alguns crioulos. Então, vamos ver que essa revolta, logo no início, ela se deu com a participação de outros segmentos sociais fora os crioulos. A luta desse grupo era contra o trabalho forçado, os altos impostos e a discriminação que sofriam na colônia. Os indígenas, a principal mão de obra, eram os mais explorados. Tupac Amaru II, como ficou conhecido, denunciou junto ao governo a exploração que esses povos sofriam, mas não foi ouvido, pois os donos de Minas tinham também muito poder político. Dessa forma, organizou um movimento que ganhou força em várias regiões do Peru. Tupac Amaru II formou um verdadeiro exército para combater as forças espanholas, e por onde passava, a escravidão e os trabalhos forçados eram abolidos. Muitas vitórias foram alcançadas, mas sem poder contar com o apoio da elite crioula, que não tinha interesse em uma luta popular, o movimento foi derrotado. Tupac Amaru foi morto e esquartejado em 1781, assim como sua mulher,
Muitos rebeldes também foram perseguidos, mortos pelo governo espanhol. Temos aqui, gente, um monumento em Cusco, no Peru, referente em homenagem a Tupac Amaru II. Vocês viram que esse movimento ele não teve apoio da elite crioula, que os interesses da elite crioula eram completamente diferentes, pois muitos crioulos eram donos de minas. Então, eles não queriam, vamos dizer assim, o fim da escravidão. Eles queriam, a elite crioula, vamos dizer assim, uma maior participação política. E as estruturas continuassem as mesmas. Claro que com eles no poder. Tá certo? Vou ver se chegou aqui. Bom dia, Marvin. Não chegou ainda não? Bom dia, Marvin. Bom dia, professor. Tá certo. Marvin, eu estou na página 32. Ok? Ok. Certo. E vocês estão acompanhando ainda? Sim. Sim. Pronto, amém. Glória. Então, tem aqui um abre aspas. Como são difíceis as lutas pela liberdade. Você poderia pensar, mas isso não acabou com os ideais de independência dos colonos espanhóis. Pelo contrário, despertou ainda mais o interesse em continuar a luta, que se espalhou por toda a região. Aí agora vamos falar sobre a Revolução Haitiana. Essa aqui ela é bem diferente, tá certo? Essa aqui é bem diferente. Essa daqui é um dos poucos casos de revolução, de independência, onde as camadas populares tiveram êxito. Então, se eu for, vamos assim, descrever uma revolução, um processo de independência, onde as camadas mais pobres, a população colonial, tiveram êxito, foi na Revolução Haitiana. O Haiti, gente, é uma ilha, ela faz fronteira com a República Dominicana, isso na América Central, certo? Um lugar maravilhoso. Infelizmente, o Haiti, há alguns anos atrás, passou por um grande terremoto que destruiu muito. O Brasil o Brasil até enviou forças de paz liderou forças de paz com relação à ONU, com apoio da ONU. O Haiti é um país localizado na América Central, numa ilha batizada por Hispaniola, que atualmente é ocupada pelo Haiti e a República Dominicana. Logo após a chegada de Colombo em 1492, foi um dos primeiros territórios a ser conquistado e colonizado pelos europeus no continente americano, já que Cristóvão Colombo chegou onde é a América Central, certo? Aí fala que, quem descobriu a América? Cristóvão Colombo. Aí você tem a noção que como se ele tivesse chegado lá nos Estados Unidos. Não, Colombo não chegou onde é os Estados Unidos. Colombo chegou onde é a América Central, ok? Mais tarde, no século XVII, a parte oeste da ilha passou a ser chamada de São Domingo e foi parcialmente colonizada por franceses. Durante o período colonial, a região abrigou grandes fazendas de produtos tropicais, principalmente a cana-de-açúcar, como sempre, fumo e algodão. O trabalho era exercido por africanos escravizados e trazidos para a América, também muito parecido com o que ocorreu aqui no Brasil. A população de origem africana era a maioria, com mais de 87% do total, e com frequência resistia às grandes agressões e maus tratos da elite branca, com fugas e formação de quilombos. A reação dessa população do Haiti contra a dominação da elite colonial era constante. Tanto que esse país foi o único da América Latina cujo processo de independência foi construído a partir de lideranças de origem africana. Veja como o texto fala, né? Foi o único de toda a América. Quando não falamos toda a América, porque sempre tem essa divisão
geopolítica de América do Norte, América Central e América do Sul. E, novamente, essa é uma divisão geopolítica, porque é um único continente. Você não tem uma separação, é todo um único continente. Só por causa da questão política, econômica, a questão da fala, ela é dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. Essa ilha, ela não era dominada, gente, pela Espanha, e sim pela França, tá certo? Continuando. Paramos em escravizadas. Como foi o caso do líder François, tá certo? Cujo pai era um chefe de etnia africana, forçado a vir para a América trabalhar no sistema de escravidão. E, em 1791, ele vivia com a esposa e seus filhos em uma fazenda quando se iniciou a revolta na colônia. 2 anos depois, ele se uniu aos rebeldes e passou a ocupar uma posição de destaque. E em 1794, os colonos saíram vitoriosos e François permaneceu no poder até 1802. Com a chegada de Napoleão ao poder na França, ele foi capturado e preso. Mesmo após a prisão de François, a luta pela independência continuou, com o lema de liberdade ou morte. Jean-Jacques, outro descendente de africanos, passou a liderar o exército rebelde e venceu os franceses em 1804, proclamando definitivamente a independência do Haiti, que, no entanto, só foi reconhecido pela França em 1821. Mesmo muitos anos depois, mesmo quase 20 anos depois, o reconhecimento da França com relação à independência do Haiti surgiu antes da proclamação da independência do Brasil. Então, esses processos de independência são muito, tá certo, anteriores à independência do Brasil. Página número 34 agora. Nesse período de 1800, quem governava a França? O texto já disse. Esse período de 1800, ele começa a governar a França a partir exatamente de 1899, exatamente. Ele dá um golpe. Eu estou falando de quem? Napoleão? Perfeito. Nós estamos falando de Napoleão Bonaparte. Que foi o assunto da nossa primeira unidade. Então, enquanto isso na França, a Revolução Haitiana teve muita repercussão na sua metrópole. A França, é importante lembrar que o processo de independência do Haiti foi contemporâneo ao desdobramento da Revolução Francesa. Entre os revolucionários franceses, os jacobinos, grupo de origem mais popular e mais radical, deram apoio à revolta colonial e, em 1793, aboliram a escravidão nas colônias francesas. Lembra outro assunto na nossa primeira idade, a Revolução Francesa? Vocês lembram quais eram os grupos que disputavam o poder na França? Eram os girondinos e os... O texto acabou de dizer. Girondinos. Girondinos. Bora, gente, ajuda aí. Eita. Girondinos e jacobinos. Muito bem. Tem outro grupo. Eram 3 grupos. Eram 3 grupos. Girondinos, jacobinos e... Começando com a letra P. Eita, tá ruim. Girondinos, jacobinos e... Cri. Vai, Mariana, responde. Eu esqueci, velho. Eu não lembro, não, Geraldo. Nem eu. Ixi.
Planície. Muito bem, Edgar. Planície. Respeitei. Planície. Vamos lá. Desses, quem eram os mais radicais? Jacobinos. Jacobinos eram mais radicais. Então, para vocês terem uma ideia, para vocês relembrarem, quer dizer, os jacobinos, eles sentavam à esquerda do parlamento. Tá certo? Eles sentavam à esquerda da Assembleia. Os girondinos sentavam à direita. Planície é no centro. Daí veio essa questão de que dura até hoje de partido de direita, partido de esquerda. Tá certo? Os jacobinos, eles eram mais radicais. E quando os jacobinos chegaram ao poder, eles aboliram, eles acabaram com a escravidão em todo o domínio francês. Uma pergunta: a Revolução Francesa era dividida em 4 etapas. Quem lembra quais são? Quem pode me lembrar? As 4 etapas A da... Assembleia dos Estados Gerais, Isso, a Assembleia Nacional Constituinte, isso. tem diretório e o outro que eu esqueci. O período do Grande Medo, eu acho. Não, mas o período do Grande Medo é dentro de um desses períodos. Ah. O período do Grande Medo O período do Grande Medo logo no início. Eu acho que o que mais marca é a fase do terror. Vamos lá. A Assembleia dos Estados Gerais é o primeiro. A Assembleia Nacional Constituinte, o segundo. Diretório, o terceiro. E termina com o quê? Termina com a chegada de Napoleão, que ele vai instituir... O golpe do 18 de Brumário. Oi? Com o golpe de 18, Brumário. isso, que ele vai instituir aí o que nós chamamos de consulado. Então, são 3 fases da Revolução Francesa propriamente dito, né? A Assembleia dos Estados Gerais, a Assembleia Nacional Constituinte e, por último, o Diretório. A Assembleia Nacional Constituinte, ela foi dominada pelos jacobinos, já o Diretório, por girondinos. Certo? Vamos lá. O Haiti, agora aqui é um texto contemporâneo, certo? O Haiti atualmente é um país com grande instabilidade política e econômica e que vive uma extrema pobreza. Diante disso, o número grande de haitianos deixa seu país vindos muito para o Brasil. Muitos haitianos vêm para o Brasil. A responsabilidade de intermediar a relação dos refugiados para com o país que o recebe fica a cargo da ONU, Organização das Nações Unidas, por meio da sua agência, a ACNUR, que tem como papel principal garantir que os países estejam conscientes de sua obrigação de dar proteção a todas as pessoas que buscam refúgio. Sabemos que nem todos aceitam receber imigrantes em seu país. Em várias partes do mundo, existem muitas pessoas xenófobas. Quem sabe dizer o que significa essa palavra? Xenófobas. É preconceito com pessoas de outras regiões. É preconceito a estrangeiros. Isso tá certo? Que não gostam de estrangeiros. Ok? Vamos lá. Página 35. Deixa eu ver. Depois do Haiti, o processo de dependência dos países na América Latina se espalhou por várias regiões do continente, dando origem a novas nações. Na terceira década do século XIX, a maior parte do continente já era composta por países independentes. Antes de falarmos sobre isso, no entanto, precisamos saber como ocorreu a independência do atual México, uma vez que nessa região, assim como no Peru e no Haiti, houve grande levante popular. Tá certo? Vamos lá, México. O México, gente, ele era, na época, era conhecido como o vice-reinado na Nova Espanha. Para vocês terem uma ideia, ela era, vamos dizer assim, a principal colônia espanhola aqui na América. Era o vice-reinado da Nova Espanha, tá certo?
Em 1810, diante da exploração que as camadas populares sofriam, índios, mestiços e negros, liderados pelo padre Miguel Hidalgo José Maria Morelos, iniciaram uma revolta contra as autoridades espanholas pela independência do vice-reinado da Nova Espanha, atual México, e a divisão da terra entre os mais pobres. Eles queriam o que nós chamamos de reforma agrária. O movimento obteve algumas conquistas, porém, em 1811, o padre Hidalgo foi preso e fuzilado. A luta, porém, continuou com o padre Morelos, que criou uma constituição que estabeleceu, entre outras coisas, o fim da escravidão e do trabalho servil, sem o apoio da elite crioula, no entanto, que receava o fortalecimento das classes populares. Ele foi preso e fuzilado em 1815. Novamente, a elite crioula não, vamos dizer assim, não participou desse primeiro momento, desse levante popular, novamente por interesses próprios. A independência do México só foi proclamada em 1821 pelo coronel Agustín Iturbide, que havia comandado as tropas que derrotaram as rebeliões lideradas pelos padres Hidalgo e Morelos. Para vocês terem uma ideia, a pessoa que derrotou o primeiro levante popular foi o que proclamou a independência. Então, é tudo uma questão de conveniência, tudo uma questão de que a elite crioula não apoiou o primeiro movimento, né, que era um movimento que tinha uma grande participação das camadas mais pobres. Então, você teve um crioulo que derrota a primeira parte do movimento, vamos dizer assim, a primeira fase do movimento, onde tinha uma grande participação das camadas menos favorecidas, e que mais tarde ele proclama a independência. Iturbide proclamou-se imperador, porém parte da elite crioula o tirou do poder e estabeleceu uma república. Como você percebeu, a elite colonial, os crioulos, em sua maioria, queriam independência com relação à Espanha. Eles queriam independência com relação à Espanha, porém, eles desejavam estar, vamos dizer assim, encabeçando o movimento. Eles não queriam perder seus privilégios. Eles queriam ter o protagonismo em relação às classes populares. Temos aqui, certo, um exemplo da independência do México, onde você tem aí religiosos no centro, tá certo? E também ao lado outros religiosos, e tem toda a questão das camadas populares, camadas sociais que existiam no México daquele período. Você tem à esquerda a elite colonial. O retábulo da independência é um grande mural criado pelo artista mexicano Juan Gorman, que representava as várias etapas da luta pela independência no México. Observe aí os detalhes da obra e identifique os grupos sociais que estão representados. Aí fica bem claro, tá certo? Você tem aqui tem um padre, tem uma parte religiosa, você tem aqui algumas pessoas sendo escravizadas, você também tem outros padres atrás, você tem aqui alguns indígenas e, como eu falei para vocês, à esquerda você tem aqui a questão da elite crioula. Até então, estão acompanhando, gente? Oi. Sim. Sim. Vocês conseguiram vocês conseguiram identificar naquela obra segmentos da sociedade mexicana, segmentos sociais da sociedade mexicana naquele período? Sim ou não? Não. Cadê Marcos? Vocês conseguiram identificar? Bom dia, Marcos. Bom dia. Bom dia, acordou agora, não foi? Sei de nada,
Tá certo. Tá certo. Vamos continuar. Ó, Marcos. Opa, o que aconteceu? Travou aí, gente? Não. 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 Tá. Foi aqui, só foi o meu computador mesmo. Vamos lá. Nascimento de novas repúblicas na América. Finalzinho da página 36. Falamos de revoltas que foram mais populares e que abriram caminho para o processo de dependência, mas vários outros fatores contribuíram também para a emancipação e separação das colônias espanholas. Você já percebeu que o domínio e a exploração da metrópole com relação à colônia causavam um grande descontentamento na população, mas também incomodava a Inglaterra, que vivia um momento de industrialização e via nas colônias da América um mercado consumidor para seus produtos. Vocês perceberam nesse momento que os interesses ingleses com relação à América espanhola eram idênticos aos interesses ingleses aqui no Brasil? Ai, meu Deus, que demora. Oi. Gente. Oi. Oi. Novamente, vocês perceberam que os interesses da Inglaterra com a América Espanhola são idênticos aos interesses da Inglaterra com relação ao Brasil? Que interesses quiseram? Quais eram esses interesses? Quais eram? A gente fez uma questão isso ontem. Quais eram esses interesses? Explorar. Não era explorar. Cobrar impostos. Não. Oi? Quais eram os interesses? Quais eram os interesses da Inglaterra com relação às colônias? Era Livremente. Da Inglaterra, né? Eu já era de Portugal. Inglaterra. Não Ter tem nada. comércio livremente. KKKKK. Um comércio interno. Não é um comércio que está relacionado ao comércio. Lembra o Pacto Colonial? O Pacto Colonial só permitia que as colônias negociar com a metrópole. Com a independência, esses países poderiam negociar com quem eles quisessem. E a Inglaterra via nas colônias da América, estou falando aí da América Espanhola, da América Portuguesa, um local para ela inundar com seus produtos industrializados. Pois a Inglaterra vivia, vamos dizer assim, em pleno início da sua revolução industrial. Então, via nas metrópoles um mercado consumidor de seus produtos. Por isso que a Inglaterra, literalmente, incentivou, financiou o processo de independência da América. Não porque, quando eu digo da América, vou tirando os Estados Unidos, certo? Da América Espanhola e da América Portuguesa. Ó, continuando. Para isso, essas colônias deveriam ter liberdade comercial, ou seja, deveriam se libertar da Espanha. Os ingleses, então, a partir de 1815, passaram a apoiar. Como os ingleses são bonzinhos, não. O interesse deles era econômicos, tá certo? Eles queriam independência para ter uma liberdade comercial. Para ter mais gente para comprar. Para ter mais gente para consumir seus produtos. Mas Jorge não tinha. Não era bem assim, não é que não tinha. É porque antes os ingleses vendiam para a colônia e a colônia vendiam para a metrópole e a metrópole vendia para a colônia. E muitas vezes nem vendia. Nem vendia nem para a metrópole, porque a metrópole desejava ter seus produtos nas suas colônias. Do tipo assim, por que eu vou vender um produto vindo da Inglaterra?
Não vou vender um produto vindo da Inglaterra. Eu mesmo vou desenvolver meus produtos e vou vender nas colônias, já que é proibido os colonos comprar de outros países e comprar apenas e exclusivamente da Espanha e, no caso do Brasil, de Portugal. Isso não tem nada a ver com os Estados Unidos, novamente, certo? Então, novamente, os ingleses, então, a partir de 1815, passaram a apoiar os movimentos das colônias espanholas na América pela independência, com empréstimos de dinheiro, venda de armas e navios. Oh, nossa, como os ingleses são bonzinhos. Não. Nada é de graça. Tudo tem um custo, tudo tem um interesse. E o interesse é que eles se libertassem e negociasse diretamente com a Inglaterra, que vivia em plena Revolução Industrial. Gente, temos aí a nossa primeira questão. Por que a Inglaterra não conseguia vender seus produtos diretamente para as colônias espanholas? Está aqui, Façam aí esse primeiro. Vocês estão conseguindo enxergar? Deixa eu aumentar aqui, dar um zoom. Melhorou ou não? Sim, melhorou. Deixa eu pagar. Vocês têm alguns minutos para falar. Eu esqueci de pegar água, minha garganta até ardendo. Certo? Terminaram? Não, rapidinho. Não. Né. Se for nesse ritmo, vamos acabar logo, levando na página 37. Essa vai até que página? Não me lembro. Vai até a página 42. Oxe, já vai acabar. Mas a página 42, ela é exercício. Hum? Cri. A página 42 é exercício, é aplicando seu conhecimento. Aplicando seu conhecimento já, né? E o assunto vai até que página? O assunto vai até a página, cadê? 41. Uhum. Olha que pincher bonito. Do pinche bonito. Thank you.
Combinou contigo todinho. Aí o povo fala, né, que pitch, ó, pra aí, pitch é 50% ódio, 50% tremedeira. Pink é um amor, mas só com dono. Oxe, nem com dono. Nem com dono. Eu não queria, assim, eu Ah, acho. pois comigo. Ou ele gosta de mim, ou ele vai pro caixão. Vai nada. Vai nada. Terminaram? Sim. Alguém tá fazendo? Não, Eu já pode ir. terminei. Terminaram já, né? Vamos lá. Outro fator externo que contribuiu para que os colonos da América Espanhola organizassem a luta pela liberdade das colônias foram, eu falei isso para vocês, tá certo? Foram as ocupações de Napoleão Bonaparte que promoveu muitos países da Europa. É o seguinte, eu não sei se vocês se lembram que eu falei para vocês que nesse período, eu já falei isso hoje, mas eu falei aulas anteriores, esse período Napoleão Bonaparte começou a ocupar vários, vários países na Europa. E para proteger, tá certo? Para proteger a metrópole, a coroa mandou trazer muitos soldados que viviam nas colônias para guerrear contra Napoleão, deixando, vamos dizer assim, deixando as colônias fáceis para revoltas. Então, foi outro fator muito importante, foi as guerras napoleônicas. É a questão, eu sempre digo, né? Quando o gato não está, o rato faz a festa. Então, quando quando a coroa teve contingente militar nas colônias, esses contingentes militares inibia e até mesmo sufocava algumas revoltas. Com o avanço de Napoleão na Europa, muitos países pediram, vamos dizer assim, muitos países pediram de volta as suas tropas que viviam nas colônias. Não é o caso do Brasil. O Brasil fez o contrário, tá certo? Então, quando Napoleão tenta invadir Portugal, a coroa não manda trazer os soldados que viviam aqui no Brasil. Ela vem para o Brasil. Vocês conseguem entender a diferença? Espanha não. Espanha mandou, tá certo, trazer os seus soldados das colônias para lutar na metrópole. Já Portugal não. Portugal veio para a colônia. Vamos lá. No caso da Espanha, o país chegou a ser invadido por Napoleão em 1808, certo? Basicamente, no mesmo ano que Dom João e a família real chega no Brasil, que depois enviou para a prisão o rei Fernando VII, que acabara de assumir o trono. Napoleão, então, deixou em seu lugar seu irmão, José Bonaparte. Diante disso, os espanhóis organizaram comitês de resistência contra os invasores franceses e em apoio ao rei Fernando VII. Influenciadas, porém, pelas ideias humanistas e liberais, as cortes da cidade de Cádiz, em 1812, promulgaram a primeira Constituição Liberal da Espanha, que estabeleceu a divisão de poderes e a limitação do poder do rei. Enquanto isso, na América, os crioulos instalaram as juntas governativas, isso entre 1808 e 1815, isto é, governos provisórios que administravam a colônia com autonomia política e econômica, como se fosse uma pré-independência. Na prática, as colônias já comerciavam livremente e seus líderes crioulos se organizavam para conquistar a independência com relação à Espanha. Em 1814, quando Napoleão Bonaparte foi derrotado, o rei Fernando VII retornou o poder e revogou, isto é, anulou a Constituição Liberal
voltando assim a um poder absolutista e promoveu novamente o governo absolutista, que aumentou o controle sobre as colônias, enviando tropas, isso aqui agora ele volta a ter tropas nas colônias para conter as rebeliões. Na América, a elite crioula, com apoio da Inglaterra, também organizou seus exércitos. Depois de muitas batalhas, a liberdade das colônias espanholas foi alcançada. Nas lutas pela libertação da América Latina, algumas pessoas se destacavam, que foram o crioulo José San Martín, tá certo? Que nasceu na Argentina e comandou o exército naquele local, no Chile e no Peru. José de San Martín, ele é conhecido como um dos libertadores da América. José, que não é José, né? Se for em espanhol, né? José de San Martín. Aqui, ó. Vamos agora ver na Venezuela. Outro libertador da América, Simão Bolívar. O venezuelano Simão Bolívar, tá certo? Com o apoio da elite de comerciantes locais, descontentes com a interferência da coroa espanhola com seus negócios, comandou as tropas que libertaram outras regiões da América Latina. Em 1819, depois de muitas batalhas, foi criada a Grande Colômbia. Não é a Colômbia dos dias de hoje não, tá certo? Era bem maior. Território que compreendia as atuais Colômbia, Equador, Panamá e Venezuela. Bolívar também colaborou para a independência do atual Peru e da Bolívia. O processo de independência na América Espanhola continuou por muito tempo e, em 1831, após a morte de Bolívar, a Grande Colômbia foi dissolvida e cada país desse grupo ganhou autonomia. Aí nós temos aí esses países. Você tem a questão da Venezuela, do Panamá, da própria Colômbia, tá certo? Temos aqui um mapa, como era a colônia espanhola daquele período, tá certo? Então, tu tens em azul o vice-reinado da Nova Espanha, como eu falei para vocês, o vice-reinado da Nova Granada, que é a questão da Colômbia, que é parte da Venezuela, Colômbia dos dias de hoje, o vice-reinado do Peru e o vice-reinado do Rio da Prata, onde é hoje a Argentina. Tá certo? Eita, desculpa. A segunda questão. A partir do mapa ao lado, quais são suas observações com relação ao território que compreende a América Latina? Gente, como eu falei logo no início, a independência da América Espanhola, houve uma fragmentação territorial, tá certo? Diferente do Brasil, que é uma unidade territorial. Então, tudo que era pertencente à Espanha, você pode ver que em azul, você tem ideia, o México, o território mexicano, para ser mais exato, era bem maior e foi perdendo espaço para os Estados Unidos. Os Estados Unidos conquistaram muita parte do território mexicano. Então, estados como Texas e Novo México antes era os Estados Unidos. A Califórnia, parte da Califórnia também era do México. Essa região onde é a Venezuela, a parte da Venezuela, não sei se vocês conseguem ver no mapa, tá certo? É conhecido como Caribe, Mar do Caribe. Então, você tem Venezuela, você tem Cuba, o Haiti, tá certo? A República Dominicana. É lindíssimo, é um lugar muito bonito. Muito bonito. Não sei se vocês já viram falar de Cancún, no México.
Você já ouviu falar? Eita. Sim. Já. Gente, é lindo, é lindo. Mar do Caribe é lindo. Mar do Caribe é lindo. Agora, essa é uma região muito que há muitos furacões. É uma região que tem muito. Na Flórida mesmo, vários furacões já chegaram à Flórida, até Louisiana mesmo, o Katrina mesmo, que devastou Nova Orleans. Então, é uma região que tem muitos furacões. Mas, mesmo assim, o mar é lindo, é lindo, é lindo. Uma região muito bonita. Então, vocês estão conseguindo perceber uma diferença no mapa do Brasil? Quem consegue identificar uma diferença no mapa do Brasil que está aqui ao lado, na imagem? Eu. É o quê? Onde é, se eu não me engano, onde é Roraima, tá como território do Peru. Não, não é Roraima. Tu quase acertado. Quem pode completar? Rondônia? Não. Rondônia, você está falando aí do parte norte. Lá em cima, lá na divisão com a Venezuela. Amazônia. Não, aí é a Amazônia, mas é um estado. A turma fica falando que esse estado tem até dinossauros. Estou brincando. Nesse estado tem até dinossauros. É um estado. Acre. Oi? Acre. Acre. Quem falou? Eu. Augusto. Augusto, é o Acre. Isso mesmo. O Acre, ele foi comprado. Houve uma luta, assim, muitos colonos brasileiros, eles atravessaram o rio e foram para o lado do Peru, tá certo? Então, muitos colonos brasileiros atravessaram o rio e foram para o lado, você tinha um rio de fronteira. E o Peru, o governo peruano começou a expulsar esses colonos brasileiros. Aí houve uma questão, uma luta territorial e pela interferência do Rio Branco. O Rio Branco era, vamos dizer assim, um político, um embaixador brasileiro, uma pessoa muito célebre. Rio Branco, prova tanto que a capital do Acre é Rio Branco, em homenagem a ele. Ele acaba comprando essa região e que acaba fazendo parte do Brasil. Algumas pessoas dizem que o Brasil comprou essa região e deu até cavalos, uma quantia em dinheiro e cavalos, para poder comprar o que é hoje o Acre, certo? San Martín e Bolívar lutaram pela independência das colônias espanholas na América, mas tinham planos diferentes para os países que se formaram. San Martín defendia que cada país deveria adotar a monarquia como forma de governo. Então, San Martín ele queria que após a independência, esses países se tornassem, feito o Brasil, uma monarquia. Já Simão Bolívar defendia a união dos países em uma república federativa. Ele não queria a fragmentação, ele queria que todos os países se unissem, formando um grande país, porém, ele queria estabelecer uma república, tá certo? Composta por países autônomos, como se fosse uma união de repúblicas, tá certo? Porém, com a mesma Constituição e um único governo central, fortalecendo assim a América Latina. Esse projeto ficou conhecido como bolivarianismo e o outro pan-americanismo. Porém, não se concretizou, pois a elite crioula não pretendia se submeter a um poder central. Bolivarismo ou pan-americanismo é o contexto defendido por Simão Bolívar. Prova tanto que até esse termo bolivarismo voltou a ser bastante usado aqui na América Latina e até mesmo com a participação do Brasil, com a chegada de muitos presidentes de linha esquerdista.
tá certo? Como na Venezuela, com Hugo Chávez, tá certo? E até mesmo na Colômbia. E a Colômbia nos dias de hoje nem tanto, né? Mas na Venezuela principalmente, e isso dura até os dias de hoje. Prova tanto que a moeda, se não me engano, da Venezuela é o Bolívar, é o nome dado à moeda da Venezuela. Próxima página, deixa eu ajustar aqui. Simão Bolívar defendia o pan-americanismo, isto é, a integração dos países que se formaram após a independência das colônias espanholas. Suas ideias aparecem na Carta da Jamaica, em 1815. Aí lê o trecho. É uma ideia grandiosa pretender formar em todo o novo mundo uma só nação, com um único vínculo que ligue suas partes entre si e com o todo, já que temos uma origem, uma língua, costumes e religião. Deveríamos, consequentemente, ter somente um governo que confederasse os diferentes estados que hão de se formar. Ele queria que houvesse um único governo, um governo central. Isso veio surgir mais à frente com o Mercosul. Atualmente existem os blocos econômicos que, de um modo geral, buscam facilitar o comércio e circulação de mercadorias entre os países membros e garantir uma integração política, econômica e social entre eles. Foi no caso do Mercosul, tá certo? E é muito parecido com as propostas de Simão Bolívar. É como se fosse uma única formação. Nós temos aqui os presidentes Luiz Alberto Lacalle, do Uruguai, o ex-presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, hoje é senador da República. Vocês vão estudar no 9º ano que ele vai sofrer um impeachment, tá certo? Vai passar apenas 2 anos no poder. Andrés Rodrigues, no Paraguai, e Carlos Menem, na Argentina. Eles assinam, isso em 1991, a formação do Mercosul. Você percebeu que há muitos heróis nas lutas pela independência da América Espanhola, mas por que apenas algumas pessoas são citadas na história e outros, vários grupos sociais envolvidos na conquista, sequer aparecem ou são mencionados? E as mulheres? Onde elas estavam nesses momentos? É importante que se diga que muitas mulheres tiveram papéis fundamentais ao longo dessa luta e romperam com os padrões sociais e religiosos de muitas épocas. Vamos ver algumas? É o caso da esposa de Tupac Amaru II, tá certo? Um dos líderes da independência, vamos dizer assim, logo no início da independência, no primeiro movimento de independência no Peru. Aí nós temos agora trabalhando como historiadores. Uma das mulheres que lutaram contra o domínio espanhol no Peru foi Micaela Bastidas, casada com Tupac Amaru II. Na ausência de seu marido, ela era quem tomava as decisões relativas à organização do movimento. Também participou de vários combates e, assim como o marido, foi condenada à morte e executada no dia 18 de maio de 1781. Nós temos aqui, gente, uma questão. Ao analisar o trecho da sentença que condenou Micaela, o que você pode dizer sobre essa mulher? Seu papel foi importante no movimento contra a coroa espanhola? Sim, gente. Temos aqui, ó. A partir daqui, ó. Ela era uma mulher forte que tomava as decisões nas batalhas, participando ativamente no movimento contra a dominação da coroa espanhola. Coloca em ela, tá certo? Tá tudo era.
Terminaram? Eita, agora dormiram. Deixa eu fazer um negócio aqui para Espera ver um se eles... pouquinho, Gelson, por favor. Eu quero que vocês respondam. Vocês ficam muito calados. Ficam dormindo. Terminei. Terminaram? Terminei. Vamos. Deixa eu ver aqui. Terminaram já? Terminei. Eu terminei. Isso aqui. Ah, tá. Já terminou. Terminou o assunto. Nossa. Como foi rápido. Após os processos independentes da América, dos países da América Latina, em períodos diferentes ocorreu também a abolição da escravidão. Porém, o poder político e econômico continuou nas mãos da elite, que anteriormente detinha o poder. Lembra que eu falei para vocês que os processos de dependência que ocorreram no processo de mudança de poder que ocorreu aqui no Brasil nunca parou o poder nunca parou nas mãos dos mais pobres e sempre então a elite. Então o poder ele nunca parou, tá certo? É uma característica. O poder são exceções, raras exceções em todo mundo que o poder foi para as camadas mais pobres. São raras exceções. A grande maioria é uma elite, uma pequena elite que, vamos dizer assim, ela orquestra, manipula as camadas mais pobres, chega a conquistar seus objetivos e conquistar o seu objetivo, que é tomar o poder, mas nunca ela distribui esse poder. Sempre é concentrado nas suas mãos. Tá certo? E automaticamente, nenhuma medida política adotada por essa elite vai beneficiar as camadas mais pobres. Quando digo beneficiar, gente, não é beneficiar de forma, vai distribuir dinheiro, não. Certo? É questão básica mesmo, uma questão de educação, tudo passa pela educação, uma educação de qualidade. Mas como eu sempre falo, né? Nenhum governo quer um povo educado, pensante. E um povo pensante derruba o governo. Então, tem lá, a população mais pobre, os indígenas, os escravizados, não tiveram acesso à terra, ao trabalho digno, à educação, enfim, aos direitos básicos de um cidadão. Há também, fora a educação, a questão da concentração de terras. Concentração de terras é muito, é um dos problemas muito... Jorge, tu é a favor da reforma agrária? Sim. Eu não sou a favor de invasões de sem terra. Não, eu não sou a favor disso. Mas se você tem uma terra que não produz nada nela, desapropria, o governo tem que desapropriar e distribuir e fazer com que e dê condições para aquela pessoa ficar naquela terra e trabalhar naquela terra e desenvolver, tá certo? Se desenvolver economicamente naquela terra. Ora, infelizmente, por outro lado, tem muita gente que invade uma terra, consegue ter posse daquela terra e acaba vendendo. E volta de novo a lutar para invadir outras terras. Aí é complicado demais. É muito complicado. Quem foi que chegou agora?
Ninguém? Então, gente, ó, página 41, rede de palavras. Eu vou passar a rede de palavras para vocês aqui. E na próxima aula, são 8h34, nosso período de tempo é muito curto, então só vai dar tempo de fazer o rede de palavras. Vocês estão conseguindo observar direitinho? Sim. Aí tem lá, influenciados pelos ideais iluministas, os crioulos revoltaram contra o antigo sistema colonial e os privilégios dos chapetões, que eram os espanhóis que vinham para cá para administrar, ter cargos públicos, iluministas e chapetones. Vou passar adiante, tá certo? Ocorrido no vice-reinado, aí tem lá antes, né? Assim como a população pobre contra a exploração do trabalho, como a revolta de Tupac Amaru II, ocorrido no vice-reinado do Peru. Esse para mim é um dos melhores, assim, o grafismo dele é um dos melhores de palavras de todas as séries. E na Revolução Haitiana, liderada por François Toussaint, é francês é muito... de origem africana, no México, liderados pelos padres Hidalgo e Morelos, que lideraram revoltas contra as autoridades espanholas, só que eles foram derrotados por Agustín Iturbide, que derrotou os padres, o levante dos padres, e acabou proclamando a independência do México. Pode baixar, professor. Posso? Que proclamou a independência do México e nas demais colônias da América Latina, nós temos processo liderado por Simão Bolívar, que defendiam o pan-americanismo ou o bolivarismo, que visava a formação de uma única república. Só faltou José de San Martín. José de San Martín. Bolívar. Simão Bolívar. Bolívar não é Bolívar. Pronto, George. Pronto. Pronto? E aplicando seu conhecimento, fica para a próxima aula. Beleza? Mais alguma coisa, galera? São 8h38, 2 minutos para terminar essa aula. Deixa eu fazer um negócio aqui.